Você deve se perguntar por que o livro Arte da Guerra é tão recomendado para quem quer empreender. E aí, no primeiro momento, não faz o mínimo de sentido do porquê que eu vou ler um livro sobre técnicas de guerra. Mas eu vou explicar por que faz total sentido na sua vida como empreendedor. Primeiro, vamos para a vinheta. Se você nunca leu o livro Arte da Guerra, eu recomendo que você pare tudo que você está fazendo e vá procurar sobre o assunto. Esse livro é tão impressionante que ele foi escrito por um general chinês que morreu em 500 anos mais ou menos antes de Cristo, isso é, há mais de 2.500 anos atrás. E como que um livro escrito há tanto tempo atrás tem tanta relevância e é tão importante, e é tão recomendado, um best-seller no mundo do empreendedorismo? E é um livro que fala sobre guerra, né? No primeiro momento pode não fazer tanto sentido assim, parecer que... enfim... E eu demorei muito para entender isso. Isso era um questionamento que eu fazia muito quando eu era mais novo. Quando eu comecei a me interessar por empreendedorismo, lá pelos meus 17, 18 anos, eu comecei a pesquisar sobre o assunto e a internet não era tão boa quanto é hoje. Então a gente lia muitos livros. E um dos livros que eu li foi A Arte da Guerra. E naquele primeiro momento que eu li a primeira vez, eu falei assim, cara, não faz no mínimo de sentido. Eu tô querendo empreender, eu tô querendo fazer negócios, e por que me recomendaram um livro que fala sobre técnicas de guerra, né? E aí eu vou explicar por que hoje, com um pouco mais de experiência e maturidade, eu consigo entender perfeitamente por que esse tipo de livro é recomendado para quem quer empreender. As pessoas que estão no começo da sua trajetória empreendedora acreditam, fazendo uma analogia aí, pegando uma tangente com outro livro, que é a Estratégia do Oceano Azul, imagina que empreender seria um oceano azul. Isso é, você vai chegar lá, vai ter um mar calmo, tranquilo, sem tubarões, e você vai entrar, nadar e fazer o seu nome, vamos dizer assim. Quando você monta uma empresa, você tem dois tipos peculiares de mercados. Você tem um mercado que no livro, ele classifica, nesse livro do Estratégia do Oceano Azul, ele classifica como um mercado de oceano azul, obviamente, que é um mercado que não existe, ou ele é pequeno ainda, ele está pouco explorado, então você tem pouca concorrência, você tem mais liberdade para conseguir empreender de uma forma a precificar as coisas, você tem uma abertura muito maior e pouca chance de morte, mas obviamente que é um desafio. Só que esse tipo de mercado ele é muito escasso, ele é muito difícil de acontecer. Se você for parar para pensar assim, a maior parte das coisas elas já foram criadas de certa forma. E aí o cenário mais provável de você iniciar no mundo do empreendedorismo é você entrar no mercado que já existe. Pegar um exemplo simples. Vou abrir uma padaria. Padaria é um modelo de negócio que já existe há séculos e não tem nada de novo. Eu posso tentar inovar dentro do mercado de padarias? Pode, e acontece com certa frequência. Padarias mais modernas, com melhores serviços e tal. Mas o negócio padaria, ele já é estabelecido. Ele já tem os concorrentes. Ele já tem o posicionamento das marcas dentro do mercado. Isso que o livro chama de Oceano Vermelho. Estou fazendo essa tangente com o livro para a gente entender essa distinção muito clara do que é um oceano azul e do que é um oceano vermelho. Então, vamos considerar que a maior parte dos empreendimentos que acontecem, eles são dentro de um cenário de oceano vermelho. Oceanos azuis são muito difíceis de acontecer, é igual procurar um unicórnio. Acontece em casos esporádicos, por exemplo, quando criaram as primeiras redes sociais, quando criaram os primeiros sistemas de streaming, enfim. Um outro ponto característico do oceano azul é que, normalmente, para você entrar no mercado que está oceano azul é simples. Então, rapidamente, ele se torna um oceano vermelho. E por que o nome é oceano vermelho, né? É porque, nessa analogia, existem tubarões cercando aquela região e existe muito sangue entre um matando o outro, né? Inclusive, o programa Shark Tank tem os tubarões por analogia a você precisar ser um tubarão para poder nadar com os tubarões, né? Enfim.
Mas por que a priori parece que a arte da guerra não faz sentido, mas ele faz total sentido? Se a gente pensar num cenário onde as empresas, o mercado, ele já existe, já existem empresas trabalhando naquele mercado, então quer dizer que você entrando nesse mercado, você é um agente intruso. E a tendência natural de quando você invade o território de alguém é você ser expulso ou você ser morto. Isso é natural das espécies. Se você tá no território de um leão, o leão ele vai fazer o quê? Ele vai brigar com você ou ele vai te matar, né? Essa é o básico dos animais. O ser humano é um animal como qualquer outro. Então a tendência básica de quando você entra no mercado de alguém é aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão ali controlando aquele mercado ou eu vou trazer esse cara para perto se for um cara interessante, para mim conseguir ganhar dinheiro junto também, e até mesmo para controlar essa pessoa, ou eu vou destruir essa pessoa. Isso é o que o mercado faz. O mercado, ou você entra para um grupo fechado das pessoas que controlam esse mercado, ou você vai sofrer uma resistência absurda a ponto de colocar seu negócio em risco. Mas por que isso não fica tão evidente logo de cara quando você começa a empreender? Porque no começo você é um inseto dentro desse ecossistema. Ninguém normalmente te conhece, a não ser que você já seja uma pessoa, um empreendedor famoso, conhecido e tal. Mas, como você é um ser desconhecido, e hoje em dia a gente consegue abrir negócios dentro da nossa casa e ninguém sabe que a gente está fazendo aquele negócio, só sabe quando sai a público, você não apresenta nenhum tipo de risco para quem domina aquele mercado. E aí, se você não apresenta nenhum tipo de risco, não tem porquê os poderosos, os grandes, se importarem com você que está tentando chegar neles. Normalmente, quando você está no topo, você tem muito dinheiro, você tem uma estrutura jurídica, você tem vários artifícios para poder vetar novos entrantes naquele mercado. Inclusive, essa é uma prática tão comum, que nos Estados Unidos a prática de antitrust é muito conhecida pelos mercados. Monopólio. Esse termo monopólio, oligopólio, eles vêm justamente quando nós temos grandes players no mercado que impedem a ascensão de pequenos concorrentes. Principalmente quando a gente está falando do mercado de tecnologia, onde um garoto dentro de uma garagem pode criar uma empresa que vai superar a IBM, a Apple, a Microsoft. Então, existem técnicas competitivas, entre aspas, né? Botar aquele menininho assim, competitivas, que vão coibir a entrada de novos competidores naquele segmento. Então, normalmente, quando você começa a ganhar um pouco mais de corpo, de estrutura, de escala, que o seu software ou o seu produto, enfim, ele começa a se desenvolver melhor dentro do mercado, você começa a colocar a cabecinha de fora ali, você vai começar a sofrer de fato as intervenções diretas ou indiretas dos seus concorrentes. E vejam, a arte da guerra ela é muito importante. Ela tem uma parte do livro que ela fala, que é uma frase famosíssima do livro, que é: conheça a si mesmo, conheça seu inimigo, manter seu inimigo perto. Não lembro direito 100% da frase. Acho que é: mantenha seus amigos perto, seus inimigos mais perto ainda. Então, assim, conhecer os seus concorrentes é uma tarefa essencial para sua existência. Porque se você desconhece contra quem você está lutando essa guerra, e é uma guerra, e mais cedo ou mais tarde ela vai bater na sua porta,
e você precisa estar preparado para isso. Se você desconhece quem são seus concorrentes, quem são seus inimigos, você corre o risco severo de morrer rápido, como se fosse um golpe de katana. E inimigos, eles são complicados de se entender, porque às vezes parece que eles são amigos. São pessoas que te recebem bem, que têm boa oratória, simpáticos, vão te receber dentro da casa deles, vão fingir que são seus amigos, mas na real eles estão só pensando de que forma que eles vão te dobrar ou que eles vão te matar. Eu honestamente prefiro as pessoas que declaradamente não gostam de mim e falam abertamente isso na minha cara, porque pelo menos aquela pessoa ali eu sei que eu vou ter que combater, que eu vou ter que me preparar para entrar no campo de batalha contra ela. Por outro lado, nós temos outras pessoas que se fazem de amigos, se fazem de colegas e por aí vai, mas na primeira oportunidade que elas têm, elas vão te dar uma facada nas costas. E a arte da guerra também tem uma parte muito interessante que fala sobre as informações, né? Sobre você ter espiões dentro do exército inimigo. A informação, ela é uma arma muito poderosa, ela é mais poderosa até do que você ter um confronto. Se você tem bons espiões e boas informações, você normalmente não precisa nem ir a campo para batalhar efetivamente. Por exemplo, a Guerra Fria era basicamente uma guerra de informações e de oratórias, né, retóricas e por aí vai. E com o tempo você vai entrando em situações que a arte da guerra fica cada vez mais clara na sua cabeça. Você tá lutando uma guerra, você tem inimigos querendo te destruir, e te destruir é literalmente te destruir mesmo, é destruir a sua empresa, é fazer você falir. E essa batalha, ela não é travada normalmente diretamente. Ninguém vai olhar na tua cara e vai apontar o dedo pra você e vai falar, eu vou te destruir. Não. Esses caras vão fazer lobby, comprar pessoas, falar mal de você, movimentar as peças do xadrez ali para fazer com que você perca clientes, que você perca dinheiro, que você seja espremido na parede o máximo possível, para alguma hora ele vir como se fosse a pessoa mais benevolente do mundo e falar, olha só, cara, tem uma excelente oportunidade para você, por que você não me vende a sua empresa e eu vou te resgatar dessa fossa aí que você tá, né, eu sei que é difícil e tal. E aí ele pega aquele teu negócio que tá fragilizado e potencializa vezes 20, porque ele já fez todo o lobby comercial, toda a estratégia para poder fazer o renascimento do seu produto a curto prazo, com todo o relacionamento comercial que ele já tinha previamente comprado para te destruir. Isso é a coisa mais normal do mundo. Em países civilizados, como os Estados Unidos, esses tipos de prática eles geram processo de antitrust. Quando, obviamente, você tem uma magnitude muito grande. Por quê? Porque os processos de antitrust nos Estados Unidos custam muito caros e são demorados. Quem sofreu um processo assim, com técnicas predatórias para eliminar seus concorrentes, foi a Microsoft. Se você nasceu aí nos anos 90, você vai se recordar do caso emblemático de Bill Gates, altamente dissimulado, fingindo que não tinha mandado um e-mail, tentando destruir a Netscape. Se você não sabe dessa história absurdamente foda, procura o documentário da History Channel, a internet, Guerra dos Navegadores. Pode colocar aí no Google aí, ó, Guerra dos Navegadores. É uma história fantástica. Conta a história do processo de antitrust da Microsoft e da Netscape, que a Microsoft perdeu e devastou a vida do Bill Gates lá e tal, justamente por técnicas predatórias de monopólio
nesse oceano vermelho que a Microsoft criou. Então, galera, o que a gente precisa entender muito bem que empreender é uma arte, é uma coisa muito complicada. Você precisa ter um sangue frio, você precisa ter um estômago, você precisa acordar todo dia, mesmo tomando porrada diariamente do seu concorrente, das pessoas que te odeiam, dos seus inimigos, mas não desanimar. Isso é uma tarefa muito difícil. E se por acaso em algum momento você conseguir de fato entrar no Oceano Azul, mais cedo ou mais tarde vão chegar concorrentes para tentar tomar o teu trono. Se você é o primeiro em alguma coisa, não quer dizer que você vai ser o único. Se aquele negócio está dando certo, rapidamente você vai ter outras pessoas concorrendo contigo. Isso é básico. Todo mundo quer um oceano azul. Ninguém quer entrar no oceano cheio de tubarão para sair no tapa ali para ver quem vai sobreviver. Essa estratégia do wanna take all, the winner take all. Essa estratégia, esse termo é até engraçado, né? The winner take all, né? O vencedor leva tudo. Muitos mercados são assim, né? Por exemplo, o mercado do Uber. Só o primeiro que vai sobreviver, o restante não vai. A gente não vai ter tanta disseminação assim de apps de transporte e tal. A tendência a longo prazo é isso acabar como é na China, ter um único app ou 2 apps e tal. Então, essas estratégias agressivas de posicionamento de marca, de destruição de concorrentes ou de aquisição. Aquisição de empresa é uma parada interessante até da gente falar, né? Normalmente você adquire uma empresa por 2 motivos. Ou porque ela tem alguma coisa realmente interessante que vai acrescentar no seu business, que vai melhorar, né? Seja a equipe, seja software ou qualquer coisa do tipo, ou seja um produto, uma patente e tal. Ou a aquisição ela acontece para te tirar do mercado. Ela acontece porque aquela empresa que está te comprando, ela não quer mais ter você ali fazendo sombra a ela. É até uma analogia muito engraçada. Um amigo meu, há muito tempo atrás, falou assim: cara, eu prefiro ser aquele peixinho que fica embaixo do tubarão, fazendo embaixo da sombra do tubarão. O problema é quando você é um peixinho que cresce demais e o tubarão começa a te notar que você está embaixo dele. Enquanto você é pequenininho, o tubarão não te nota, você tá ali, você tá seguro, né? Mas aí quando você começa a crescer demais, você vai virar comida pro tubarão. E é assim que funciona o mercado. Por isso que o título desse vídeo é Empreender não é para todos. Essa falácia que os coaches de empreendedorismo e tal te vendem para poder vender livro, 99% da população não está preparado psicologicamente para encarar uma briga com uma outra empresa. É uma briga baixa, jurídica, oratória, lobby. Você vai precisar desmentir mentiras que são jogadas contra você. E você fala assim, caralho, da onde que os caras tiram essas porra? Saca, eu tenho que parar meu dia para poder responder o e-mail de alguém me acusando de uma coisa que eu não faço. Mas isso vai acontecer. Porque quando você tá incomodando alguém, essa é uma ilusão, né? De você achar que o seu concorrente, que seu inimigo, ele vai jogar de forma moral e ética. Não, o cara não vai falar uma mentira. O cara não vai, entendeu? Pagar alguém pra me fuder. Só que não é assim que o jogo funciona, irmão. O mercado é sujo, o mercado é traiçoeiro. Vão mentir, vão enganar, vão criar meias verdades falsas, vão criar mentiras sobre você, sobre a sua empresa, vão denegrir a sua imagem, denegrir a imagem da sua empresa, vão falar mal de você por debaixo dos panos.
quanto mais você cresce, mais isso vai se intensificar. Porque pro cara que tá do outro lado, ele não quer perder a posição dele de hegemonia. E se você tá incomodando ele a ponto dele perder o tempo dele falando mal de você, quer dizer que você tá incomodando. E tem gente que faz tudo para destruir o concorrente, seja certo ou errado. E tô para dizer que tem pessoas que vão fazer coisas ilegais, sim. E você precisa saber se as pessoas que você tá brigando, elas, até onde elas podem ir. Porque às vezes isso quer dizer que você vai correr risco de vida. Dependendo de com quem você tá brigando, você corre risco de tomar um tiro. Eu não tô brincando, não. Por que você acha que empresário anda de carro blindado? Que é só porque tem medo de bandido na rua? Anda com segurança? Não, cara. Ele tem muito mais medo do cara de colarinho branco, que é concorrente dele, que ele fez o cara perder milhões de reais, do que propriamente do bandido que vai botar a arma na cara dele no meio do trânsito. Só que, obviamente, tudo isso fica no underground, fica nas sombras, não vem a público, muito raramente vai vir a público, né? Fofocas e tretas internas e tal. Porque o mundo empresarial, ela tem uma certa ética do silêncio. Eu passei por várias situações que eu adoraria chegar aqui hoje, gravar um vídeo e falar, cara, essa empresa fez isso, me fudeu, assim, assado. Mas eu sei que, na posição que eu me encontro hoje, se eu faço uma coisa dessa, a única coisa que eu vou receber em troca é um puta processo que vai demandar tempo, que vai me encher o saco, que eu vou ter que gastar muito dinheiro com advogado, e eu tô competindo com caras que são bilionários com B. Então, não vale a pena esse tipo de problema. Agora, talvez, se lá pra frente eu também tiver nessa escala de bilionários, talvez eu queira botar a boca no trombone e falar tudo que eu passei e que outras pessoas passem, né? Mas geralmente os caras que são bilionários, eles entendem assim, eu não vou brigar com esse filho da puta abertamente, porque eu vou gastar dinheiro pra caralho, ele vai gastar dinheiro pra caralho e no final não vai resolver em nada. Então normalmente o que acontece é que ao longo da sua trajetória como empreendedor você cria inimigos para sempre, porque o cara que te fudeu, que destruiu a sua empresa, na primeira oportunidade que você tiver de foder esse cara, independente de qual empresa que você tá, você vai foder esse cara. Vingança é um prato que se come frio. Então a oportunidade que você tiver de criar relacionamentos para poder foder com esse cara, criar outros aliados, você vai fazer isso. E aí os inimigos que a gente tem no mundo dos negócios, eles são para sempre, cara. Sempre que você tiver a oportunidade, que você ouvir falar o nome daquela pessoa que você odeia, você vai fazer alguma coisa por debaixo dos panos. Você vai falar mal, você vai tentar foder aquela pessoa de algum jeito, você vai movimentar as peças ali para aquela pessoa se ferrar. E não seja hipócrita de falar que você vai ser diferente, não, porque todo mundo é assim. Não. Então, o título desse vídeo é Não se cria impérios sem criar inimigos. Isso é uma mensagem muito clara para quem quer empreender, entender aonde você está pisando. Não é a coisa mais bonita do mundo você empreender. É difícil, é desgastante, é estressante. Dá dinheiro? Dá dinheiro. Você vai ficar rico, talvez. Mas o dinheiro também vai trazer uma série de outras consequências. E você vai ter que ter sangue frio, vai ter que adquirir
uma forma de abstrair sentimentos, porque você não pode ter pena de ninguém. Porque se você tiver pena de alguém, essa pessoa pode te fuder. Essa pessoa pode destruir sua empresa. Às vezes até mesmo pessoas dentro da sua casa. É bizarro, cara. É bizarro. Você precisa estar alerta o tempo inteiro. Você pode confiar em pouquíssimas pessoas. Eu tenho poucas pessoas que eu falo assim, essa pessoa eu confio 100% nela. Pouquíssimas pessoas que eu vou falar sobre meus problemas, sobre os meus negócios. Porque são pessoas que eu sei que são fiéis a mim. Que não vão vazar informação. Que não são espiões de outras empresas. Que vão de fato querer me ajudar, não só simplesmente se aproveitar da situação e tal. São poucas as pessoas, mas é essas pessoas que você tem que valorizar. São essas pessoas que você precisa ajudar quando elas precisam. São essas pessoas que sempre que possível você traz elas para perto. Sempre que você tiver oportunidade, você dá essa oportunidade para elas. Porque são essas pessoas que vão te ajudar quando você tomar porrada. É difícil criar relacionamentos, é difícil criar confiança. É um processo longo, é um processo doloroso, mas vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Você vai criar pessoas de confiança à sua volta, que vai ser a sua equipe mesmo, a sua equipe de coração. Assim, tem pessoas que não trabalham mais comigo, mas são pessoas que eu admiro, que a primeira oportunidade que eu tiver de trazê-las de volta, eu vou tentar fazer. Por quê? Porque são pessoas que eu confio, que eu sei que estão do meu lado. E quando essas pessoas estão perto de mim, trabalhando junto comigo, eu tenho muito mais chance de ter sucesso do que sozinho. E isso não é uma coisa fácil. Isso demora anos para você construir. Uma boa equipe, uma boa estrutura. É muito difícil de você conseguir ter relacionamentos que geram confiança, que você tenha confiança nas pessoas, que você sabe que não vai vazar uma informação, que você sabe que a pessoa vai te defender, vai falar bem de você e que vai falar a verdade. Falar a verdade é uma coisa que tá muito em falta no mercado, né? O mercado fala muita merda, fala muita mentira, é muita calúnia, enfim. E não é só no meu mercado, não. São N mercados diferentes. A mentira e a calúnia, ela é comum no meio de empreendedorismo, porque é um mecanismo de você descredibilizar o outro concorrente, a não ser que a pessoa não esteja te vendo como um concorrente. É uma falsa percepção o tempo todo, né? Você não sabe com quem você de fato está concorrendo. E às vezes você cria todo um esforço mental contra uma pessoa e na verdade quem está manipulando as coisas são outras pessoas. Entender a fundo o jogo é fundamental para as coisas darem certo. Se você não souber quem é que está movimentando os marionetes, você vai ficar brigando lá, gastando suas energias, e na verdade quem está fudendo a sua empresa, seu negócio, é outra pessoa. Mas isso nem sempre é muito claro, é muito difícil de lidar. É muito complicado de você conseguir ter informações meio abstratas, assim. Ninguém vai chegar pra você pra falar assim, ó, fulano tá te fudendo, né? Você acaba tendo que colher informações e mapear, fazer um mapeamento geral ali pra conseguir entender. Isso também é um processo que é demorado e tal. Então, galera, esse assunto é um assunto que me toca bastante. É um assunto que eu tive várias experiências nesse sentido, que me fizeram entender melhor o quanto é importante você saber guerrear. Você saber mapear seu inimigo, você saber contra-atacar. Uma das coisas que eu me arrependo muito é de não ter criado estratégias de contra-atacar mais cedo na minha vida, né? De ser menos ingênuo, vamos dizer assim.
Eu teria sido muito mais tranquilo na minha trajetória se eu tivesse sido mais agressivo e tivesse contra-atacado mais rápido os meus inimigos e destruído eles na hora que eles precisavam ser destruídos. Às vezes a gente meio que foca demais no nosso negócio e esquece que existe todo um mercado lá fora. E às vezes a gente precisa ser a pessoa que vai destruir a outra, infelizmente, né? Não tem amigos em negócios, né? Como diz o ditado, os amigos, negócios à parte, né? Não existe amizade quando a gente tá falando de dinheiro. Amizade a nível de ter dois negócios coexistindo, fazendo a mesma coisa e ocupando o mesmo espaço. Não existe, o dinheiro é escasso e sempre que alguém tá no topo, ele não vai querer que ninguém chegue lá. E essa é a mensagem final que eu quero deixar. Se você não leu o livro Arte da Guerra, eu recomendo muito. Compra um e-book, compra o livro, espera chegar aí na sua casa. É um livro muito gostoso de ler. Se não me engano, são 13 capítulos. Num primeiro momento você não vai entender 100% do que aquela mensagem quer dizer. Lê, relê, deixa de cabeceira aqui no seu computador, no seu escritório. Sempre que você tiver um tempinho, lê um capítulozinho. Porque ao longo do tempo você vai deixando esses conceitos mais sólidos dentro da sua memória. E quando você passar por determinadas situações, você vai falar assim, caralho, ó, Sutsu já tinha falado isso pra mim e eu não entendi na época, mas agora eu entendi.